Arrasta pra cima para saber como apresentar trabalho na praia e ainda ganhar nota. Somos o grupo C Sharp, composto por Brian, Lucas, Pedro, Thiago, eu e Wesley. Então vamos seguir aí a apresentação com, primeiramente, nosso colega Lucas. Boa noite, pessoal. Tranquilo? A gente está aqui para falar um pouco sobre o que é a linguagem C Sharp, dar uma visão geral qual que é a proposta dela e do que ela entrega. O C Sharp ela é uma linguagem de programação que ela é orientada a objetos e ela é fortemente tipada e foi desenvolvida pela Microsoft e entregue inicialmente junto com o Visual Studio.NET de 2002, certo? Ela é baseada no C++ e ela tem alguns elementos de Java e Object Pascal integrados nela. As motivações que levaram à construção dessa linguagem, para a gente conseguir entender bem, a gente precisa entender o que é o .NET, qual que é a proposta do .NET. Foi um projeto que se iniciou em 1999, que tinha uma proposta bem parecida com a do Java, inclusive, que é aquela de Write Once, Run Everywhere, que é você escrever um código que ele é multiplataforma, e com isso o processo de desenvolvimento ficou mais fácil, portabilidade é mais fácil, entre outras vantagens que a gente tem aí. Enquanto o Java fazia isso de uma forma usando VMs, a gente usava o JVM para fazer isso no Java. O .NET veio com uma proposta de ambiente de software controlado para resolver esse problema. E para rodar para dar uma cara, para dar uma API a esse framework, a gente precisa de uma linguagem de programação e foi aí que entrou o C Sharp, foi aí que foi conceitualizado o C Sharp. E em 1999 ele começou a ser desenvolvido com o nome de Cool. E no ano de 2000 ocorreu a primeira apresentação no Professional Developers Conference e nessa mesma conferência a linguagem foi renomeada para C Sharp. Só uma curiosidade em relação ao nome da linguagem. É intuitivo a gente pensar que são dois sinais de incremento um em cima do outro, né? Porque a gente veio de C e C++, então dá a impressão de que é mais e mais do C++, né? Mas na verdade não. A ideia é ser o sinal de sustenido da nota musical, que aumenta uma nota em meio tom, só que esse caractere ele não existe na maioria dos teclados, então... E o sustenido, ele é essa cerquilha, só que ele é espelhado, ele é virado para o outro lado. Então, como não tem como representar esse caractere na maioria dos teclados, eles usam a cerquilha no lugar. Então, daí que vem o nome do C Sharp. Em relação à evolução da linguagem, ela evoluiu bastante desde a sua criação, né? São 20 anos de linguagem aí. E vieram muitas alterações com o tempo. Para citar algumas das implementações que vieram, a gente teve tipos genéricos, iteradores, métodos anônimos, expressões lambdas, tipos anônimos, tipos implícitos e por aí vai. A gente pode ficar um tempo nisso. Hoje em dia a gente está na versão 8.0 da linguagem, que foi lançada em setembro de 2019, e a versão 9.0 ela já está em fase de testes. Então, em pouco tempo aí a gente já vai ter a versão 9.0 da linguagem. O .NET Core, ele foi uma parte importante do que veio a ser o C Sharp, do que veio a ser o projeto .NET. A ideia dele foi trazer esse ambiente de desenvolvimento que o .NET trouxe, esse ambiente bem integrado, esse ambiente de software bem controlado, e trouxe esse software, esse framework para o mundo open source. Ele roda o .NET Core, ele é derivado do .NET e ele roda com uma licença MIT. A comunidade do C Sharp, como é de se esperar, né, é uma comunidade bem desenvolvida, são 20 anos de problemas resolvidos. Então, como foram muitos problemas que foram resolvidos com o C Sharp e pelo fato dele ser um framework tão abrangente, dele conseguir resolver tantos tipos de problemas diferentes, a comunidade ela pode se desenvolver muito e se desenvolver em muitas áreas diferentes. Então, isso é um ponto muito positivo, porque se você está tendo um problema com C Sharp, muito provavelmente muitas outras pessoas já tiveram esses problemas nos últimos 20 anos. Então, você vai achar um fórum com uma dúvida dessa solucionada, você vai achar alguma coisa, uma documentação, alguma coisa. Então,
a comunidade é algo bem positivo no ambiente C#. E, em relação ao mercado, ela tem um espaço considerável. Historicamente, está entre as 5 linguagens mais populares, isso considerando o ranking da TIOB. C# ele é bem abrangente, como eu já disse. Ele consegue entrar em várias áreas de desenvolvimento diferentes, então a gente consegue fazer aplicações desktop, a gente consegue fazer aplicações web, a gente consegue fazer aplicações mobile, serviços cloud, C# é muito forte, desenvolvimento de jogos ele entra, então é muito fácil montar um stack de desenvolvimento inteira de um desenvolvedor utilizando somente C#. Isso é bem possível, e aqui estão algumas aplicações, a gente consegue ver que, por exemplo, a Adobe usa o C# com muita força, que a gente tem aí Premiere, a gente tem Photoshop, a gente tem Illustrator, e a gente podia listar praticamente todos os outros também aqui, com algumas exceções. Daí a gente tem o Firefox, a gente navegador, aplicação desktop. A gente tem a indústria de jogos, onde o C#, por exemplo, é a principal linguagem que roda o Unity, que é um engine muito utilizada para desenvolvimento de jogos. Por aí vai, a gente tem mais algumas aplicações para o C# no mercado e ela se mostra bem abrangente e com um futuro bem promissor ainda. Meu nome é Pedro, eu vou falar um pouco sobre as características da linguagem C#. Começando pela sintaxe e a semântica. Na linguagem C#, a sintaxe ela é semelhante à de outras linguagens, do estilo C, dando um exemplo do C, do C++ e do Java. No C#, os pontos e vírgulas, eles são usados também para denotar o fim da declaração e as chaves para agrupar as declarações. As declarações, elas são agrupadas geralmente em métodos, funções, métodos em classes e classe namespace. As variáveis elas são atribuídas usando um sinal de igual, que é comum, né? Mas elas são comparadas usando os dois sinais de iguais consecutivos, o igual. Na linguagem C#, os colchetes, eles são usados como arrays, tanto para declarar quanto para obter o valor num determinado índice, passando nos colchetes o index. A linguagem também possui uma forma limitada de diretivas de compilação e ela é essencialmente imperativa, como todas as linguagens mainstream. C# é uma linguagem fortemente tipada. Todas as variáveis e constantes elas têm um tipo, assim como cada expressão, função, que é avaliada como valor. Cada declaração do método especifica um nome, número de parâmetro, tipo e espécie. Pode ser valor, referência ou saída, para cada parâmetro de entrada e para cada valor do retorno. Um programa C# típico, ele usa tipos de biblioteca de classes e dos tipos definidos pelo usuário que modelam os conceitos específicos para o domínio do problema do programa. As informações armazenadas em um tipo podem incluir o espaço de armazenamento que uma variável do tipo requer, os valores mínimo e máximo que ela representa, os membros, os métodos, campos, eventos e etc. O tipo base que ela herda, as interfaces que ela implementa, o local no qual a memória para as variáveis vai ser alocada em termos de execução e os tipos de operação que são permitidos. O compilador ele usa informações do tipo da variável, do método, para garantir todas as operações que sejam de um tipo seguro. Dando um exemplo que se você declarar uma variável do tipo int, ela só vai permitir que você use a variável nas operações de adição e subtração. Os tipos de dados em C# é um sistema de dados unificado, que é chamado de Common Type System, CTS, que implica todos os tipos, incluindo os primitivos, como os inteiros, que são subclasses da classe System.Object, dando exemplo, cada tipo um método toString tem no método. O CTS ele separa os tipos de dados em duas categorias, que são os tipos de valor e os tipos de referência. Os tipos de valor, as instâncias, elas não têm uma identidade referencial, nem semântica de comparação referencial. As comparações de igualdade e desigualdade para tipos de valor, elas são comparadas de acordo com os valores de dados reais dentro das instâncias, a menos que os operadores correspondentes estejam sobrecarregados. Os tipos de valor são derivados do System Value Type. Sempre tem um valor padrão
e sempre podem ser criados e copiados. Alguns exemplos de tipo de valor, eles normalmente são dados simples, como o int e o bool, né, o boolean. E os tipos de valor próprios da linguagem são os tipos integrais, o decimal, os tipos ponto flutuante, que é o float, double, o char e o system datetime. Alguns outros exemplos são o enum, que são enumerações, e o struct, que é definido pelo próprio usuário. Agora, em tipos de referência, ele é o contrário do tipo de valor, né? Os tipos de referência, ele tem a noção de identidade referencial. Cada instância de um tipo de referência é inerente e distinta de todas as outras instâncias. Mesmo se os dados das duas instâncias forem iguais, isso é refletido em comparações de igualdade e desigualdade padrão para determinada referência, que testa a igualdade referencial em vez da estrutural, igual do tipo valor, a menos que os operadores também estejam sobrecarregados. Em geral, nem sempre é possível criar uma instância num tipo de referência, nem copiar uma instância existente, ou executar uma comparação de valor. Embora alguns específicos tipos de referência possam fornecer tais dados, tais serviços, expondo um construtor público ou implementando uma interface correspondente. Alguns exemplos do tipo de referência são o objeto, né? O system string, que é a sequência do char, e o system array. Ambas os tipos, as categorias, são extensíveis com os tipos definidos pelo usuário. Boa noite, galera. Meu nome é Brian e eu vou falar dessa parte aqui de expressões e atribuições. Em C#, as atribuições, elas são bem parecidas com outras linguagens, né? O C# cuidou de atrair programadores e aí deixou os seus atributos, as suas expressões de forma mais amigável, mais conhecida. Então, o C# ele puxa um pouco aí do C, do C++ e do Java e traz mais padronização para a linguagem. Nós temos aí as expressões aritméticas, né, como em outra linguagem, não tem muito o que se falar nessa parte. E o C# ele tem um recurso muito interessante se for bem utilizado, que é a opção de sobrecarregar operadores. Você pode definir no C# que o operador de adição ele vai fazer uma nova operação após a adição, né? Os exemplos aí as utilizações são inúmeras, né? Eu não gosto muito dessa opção de sobrecarregar, pensando mais no lado de projeto. Muitos projetos não têm a documentação necessária, apropriada, para que se deixe claro, que se defina que aquele tipo de operador não vai fazer a operação que todos já estão acostumados. Então, acredito que por esse motivo, realizar a sobrecarga de um operador pode trazer mais malefício do que benefício, mas C# dá essa opção. Quem souber utilizar e utilizar de boa forma vai se beneficiar aí desse recurso. C# também tem a conversão de tipos, né? A conversão explícita, que é aquela que você na linha de comando define. Você quer converter um tipo float em um inteiro, você pode utilizar tanto a opção por escrita, né, entre parênteses, como você pode também usar um operador de uma conversão implícita, como, por exemplo, pegar um módulo, né, de um número, e aí ele, por exemplo, ele já faz tanto a conversão implícita e já dá o retorno ali para você. Então, basicamente, em C# tem esses dois tipos de conversão, né? E aí esses dois tipos, eles se bifurcam em outros tipos, que nesse slide não está descrito aí, mas eu vou passar aqui rapidamente sobre eles para a gente ter uma ideia. Então, a conversão de tipos implícita e explícita, né, que eu já falei. Também tem outros dois tipos, o boxing, que é a conversão de um valor de tipo de objeto para um valor, e o unboxing, que é o inverso disso, né, a conversão de um valor para o tipo de objeto. E além disso, tem uma conversão que pouca gente sabia que era uma conversão, e eu me incluo nesse número aí, que é utilizar a palavra reservada var na declaração da variável, onde você não precisa especificar o tipo
E por meio da atribuição, o C# identifica que aquela variável ela é do tipo inteiro, do tipo float e determinados outros tipos, e se necessário ela já faz a conversão implícita nesse caso por meio dessa palavra reservada. Essa é uma função, esse é um recurso, né, que eu vim a descobrir nesse instante, mas que eu já utilizava, por exemplo, em Objects Pascal, programando em Delphi, né? E foi algo muito interessante aí e é bom ser frisado. Por fim, a avaliação de curto-circuito. Esse é outro recurso muito interessante em maioria das linguagens de programação e em C# é bastante utilizado de forma transparente, que consiste basicamente em uma operação relacional, né, numa condição com mais de uma especificação. A própria linguagem, o compilador, né, o tratador ali, ele chegando numa condição que dependendo do tipo, por exemplo, se for um operador OR, e a primeira condição for verdadeira, ele nem analisa a segunda. Então ele ganha em performance, faz um código ficar mais inteligente. Isso se chama de curto-circuito, que como a palavra mesmo diz, né? Ele corta ali o restante quando ele chega numa atribuição verdadeira, nesse caso de OR, e também no operador AND, né? Então vamos supor uma situação aqui de um algoritmo simples, onde existem 3 condições, e para entrar no bloco de instrução, todas as condições têm que ser verdadeiras. Se a primeira já não for, ele já cancela a operação, suspende a análise das demais e continua a execução do programa. Isso é algo muito interessante. Estrutura de controle. O C# ele também oferece todas as estruturas de controle já conhecidas em outras linguagens, então o if else, a estrutura de iteração for each, while, do while, e todas elas a sintaxe, é bem parecido com as demais linguagens amplamente conhecidas aí, como Java, como C++. Um ponto a se destacar é a estrutura for each, né? É uma estrutura muito interessante que nos códigos que eu dou manutenção eu não costumo ver muito. Basicamente, quando você quer iterar entre propriedades ali de um objeto, de uma classe enumerável, né, de tipo enumerável, um enum ou um set, você pode usar esse for each sem precisar especificar índice, condição de saída e incremento ou decremento, né, dependendo. É uma estrutura bastante legal aí para você, por exemplo, descrever propriedades de uma classe, para você fazer um tratamento, por exemplo, no toString, se você quiser substituir, sobrescrever o método da classe ancestral, você pode utilizar aí esse for each e você vai conseguir iterar de forma muito fácil entre as propriedades ali. Esse é um exemplo de utilização, não se limita a isso, você pode usar ele amplamente. Eu gostaria só de ter dado foco nele mesmo. Próximo. Subprogramas. Esse termo é um pouco estranho para mim, confesso. Eu sou mais acostumado com o termo funções, né? Funções, métodos e operações, mas basicamente são funções, né? Toda linguagem trabalha com isso, toda linguagem atualizável, né? Eu, por exemplo, programo em Objects Pascal, Delphi. Muita gente não gosta muito dessa linguagem porque ela meio que ficou perdida no tempo. Eu gosto de dizer que é uma linguagem clássica, né? A gente, na minha empresa, trabalha orientado a objeto, então nós utilizamos boas práticas, apesar de usar uma linguagem que hoje em dia não é bastante utilizada. Mas, por exemplo, o C# referenciou essa linguagem, né, na criação de alguns tipos. O próprio tipo enum, se você for reparar bem, é uma ancestralidade, né, do Object Pascal, essa parte aí. O C#, desde o início, ele veio com a ideia de funções tradicionais, métodos de classe ou funções em separado, né, do método procedural. Além disso, eu não sei exatamente em qual versão, mas ele incluiu as funções anônimas, que são bastante utilizadas em JavaScript, né, que são uma forma de escrever uma função, um método que será executado ali, por exemplo, em um evento, né, de um clique ou de uma interação ali do usuário, você não precisar atribuir nomes a essa função.
Você simplesmente utiliza ela ali no momento que você adiciona um listener, né? Um escutador de um evento, você já pode descrever ali uma função sem nome, sem especificar muita coisa, só fazendo o que essa função deve fazer. Isso torna o código mais fácil de ser escrito, né? Eu acho também que um pouco mais legível, porque fica bem claro ali na chamada qual que é a implementação daquela função. E C# já tem isso já faz tempo, né? E acho muito interessante. Em sequência, algo similar, mas de uma forma mais evoluída, que são as expressões lambda. Em JavaScript a gente não usa esse termo, né? Mas basicamente são aquelas rotinas que a gente usa sem declarar nome, colocando apenas parâmetro no lado esquerdo da atribuição, um símbolo de igualdade maior que e o bloco de instrução ali. Então, em C# também é utilizado essa expressão lambda. Muito utilizado no C# para consultas link, L-I-N-K, que são formas de se consultar em um conjunto enumerado, utilizando o enum ou set. Basicamente, em termos bem raso, é como se você utilizasse uma linguagem SQL para se consultar dentro de um conjunto do C#. E nessa situação, as expressões lambdas são bastante utilizadas. Tratamento de exceções, esse é o ponto muito necessário de se implementar em qualquer programa. Eu acho que isso é vital. E C# ele provê uma estrutura muito interessante e eu diria que até simples, apesar de bastante positiva, que é o tratamento de exceções, né? O C# permite que o usuário, programador, ele faça ali condições, ele coloque um trecho de código dentro de um bloco de tratamento, caso aquele trecho possa gerar um erro, possa gerar um resultado não esperado, usando a estrutura try, catch, para fazer o tratamento dos erros, e também adicionalmente, mas não obrigatoriamente, a instrução finally. Finally é bastante utilizado ali para você finalizar algumas operações, né, que independente se a instrução anterior for finalizada ou não, você quer ou setar alguma propriedade, alterar um estado, ou simplesmente chamar uma função que vai tratar de executar algum código que sempre tem que ser realizado. Um exemplo disso é input-output, leitura de arquivo. Basicamente, você colocaria a abertura de um arquivo dentro de um bloco try, adicionaria um bloco except para poder tratar eventuais erros de várias naturezas, como o arquivo não existir, o arquivo não poder, o usuário não ter permissão, né, de escrita ou até de leitura. Você pode tratar nesse bloco except. E no bloco finally você pode ali falar, ó, dando certo ou não, eu quero que você finalize esse processo aqui, eu não quero que continue, que não fique nada para mim, ou eu quero de qualquer forma exibir uma mensagem para o meu operador dizendo que a operação foi concluída, independente do resultado, até porque o resultado deve ser exibido anteriormente. E é isso, a estrutura é bastante intuitiva e bem simples de ser utilizada. Olá a todos, a você que está assistindo esse vídeo aí. Vou falar um pouquinho agora sobre a avaliação da linguagem, né? Meu nome é Wesley Rodrigues e vamos começar logo com isso, né? Então, a legibilidade é um primeiro ponto a se destacar aí, é que C# possui uma baixa curva de aprendizado e uma simplicidade em sua sintaxe bem considerável, né? E por esse motivo, a legibilidade da linguagem não fica comprometida, justamente por isso, né? Pelo contrário, essa facilidade de sua legibilidade é fator crucial para a sua atual popularidade do mercado, né? E além disso, C# também, como já foi até citado por alguns colegas aqui, ela suporta conceitos comuns, né? Porque como encapsulamento, herança, polimorfismo, porque C#, como a gente já viu, é uma linguagem aí de programação orientada a objetos, né? E com tudo isso, C# enfatiza a simplicidade e, ao mesmo tempo, a eficiência, né? Porque, por exemplo, programadores que já têm experiências anteriores em
C++ ou até mesmo Java, sentem-se em casa quando trabalha ali com C#, quando tem o conhecimento da linguagem, quando começa a trabalhar com ela. Facilidade de escrita de C#. A maioria das características que afetam a legibilidade também afetam a facilidade e a capacidade de escrita. Então, sim, toda essa parte de avaliação da linguagem, ela está correlacionada. Quando a gente chegar em confiabilidade, também vai ter suas relações, né? A linguagem é pensada de forma intuitiva, fazendo com que o programador não tenha grandes problemas com relação à elaboração de códigos simples, mas que são robustos e poderosos. E a facilidade de escrita está relacionada aos recursos existentes para escrever o código. Assim, eu não quero falar muito aqui, mas como o Brian, o Pedro e até mesmo o Lucas já citou, o C# aí tem muitos recursos mesmo, que ajuda muito o programador a programar mais rápido, de forma mais simples e melhor. Existem linguagens de programação que têm mais recursos ou melhores recursos? Existem, mas a quantidade de recursos que C# apresenta para os programadores é bem considerável e faz ela se destacar muito nessa área da facilidade de escrita, né? E além desse recurso que o pessoal já citou, o C# também tem ali uma Automatic Garbage Collection, Standard Library, Conditional Compilation, entre outros recursos aí que já foram citados e explanados pelo Brian, pelo Pedro aí, por exemplo. E para finalizar, queria falar um pouquinho sobre a confiabilidade, né, do C#, né? Confiabilidade de uma linguagem é sempre um termo aí discutido entre os programadores, mas C# não deixa a desejar, não. C# também tem muitas qualidades e a confiabilidade é uma delas, né? Tanto a legibilidade quanto a capacidade e a facilidade de escrita influenciam a confiabilidade de uma linguagem, né? E, citando mais uma vez, C# tem muitos recursos que aumentam a confiabilidade. Por exemplo, ela fornece maior segurança e desempenho de tipo, né? Pois suporta os métodos e tipos genéricos. Agora há pouco mesmo o Brian fez um comentário a respeito dessa área aí e ficou bem explícito o porquê, né? Usa memória gerenciada, né? Semelhante ao Java, evitando que erros no código causem acesso não intencional às áreas erradas da memória. E, como aqui já dito ao longo da apresentação do nosso grupo, ela leva como paradigma principal a programação orientada a objetos, né? O que traz, então, diversos benefícios no desenvolvimento de software, né? Seja qual for a finalidade, né? A programação orientada a objetos, que hoje é o paradigma mais usado no mundo, ela é prioridade total também aí no C#. Uma eternidade depois. Certo, agora vamos concluir, né, tudo isso que foi dito, que o vídeo já está meio grande. Então, para concluir, temos que C# foi baseado em linguagens já existentes, né? Então, com isso, a Microsoft pôde trabalhar em cima dos defeitos e qualidades de cada um deles, né? Que é uma característica, né, da Microsoft, captar de outras coisas existentes. E assim teve uma linguagem bastante desenvolvida, bem implementada, né? Os benefícios, que é assim, para alguns desenvolvedores, né, para outros podem não ser, como aí programadores mais ortodoxos, mais tradicionais lá podem não gostar. Simplicidade, a comunidade diz que a linguagem é poderosa, como C++, e simples como Visual Basic. Ela também é bastante flexível, também é uma linguagem gerenciada, que o Wesley acabou de falar. Ela é orientada a objetos, é fortemente tipada, né, o que ajuda a prevenir erros de manipulação inadequada, assim como o TypeScript, né, que é bastante utilizado hoje em dia nas desenvolvimento web e mobile. Suporte a código legado, então C# pode interagir com código legado de objetos com e DLLs. Esses são benefícios, né? Alguns deles, e também existem diversos outros, inclusive o Brian já falou bastante deles. Então temos uma linguagem poderosa, cada vez mais vem se tornando mais poderosa, com novas features e novas funcionalidades implementadas nelas. Porém, essa característica também pode ser o calcanhar de Aquiles dessa linguagem, porque essa quantidade de funções, de features que vão
sendo colocadas na linguagem, acaba tirando aquela característica que ela tinha no início, de simplicidade e de fácil aprendizado. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração também, que nos dias atuais ela pode não ser tão fácil como era antigamente. Como qualquer outra linguagem, qualquer outra área, né? Sempre que vai evoluindo, vai tendo mais funções, mais características, acaba se tornando mais complexo. Também tem outras vantagens, como quando o sistema, né, é atualizado para utilizar essas novas features, né, a linguagem passa por evolução, aqueles componentes já escritos de versões anteriores devem ser reescritos para se adequar a essas novas features, esses novos padrões. Como eu disse anteriormente, né, alguns programadores podem não gostar de C#, programadores mais ortodoxos, seguem mais padrões, são mais tradicionais, não podem não gostar muito dessa linguagem, mas nem tudo é perfeito, né? Então, por tudo isso que já foi falado, temos uma linguagem bastante poderosa e, para encerrar aqui falando de C#, vamos falar em suas áreas maiores de atuação. O Lucas já falou no início algumas delas, né? O C# ele é mais utilizado do tipo Enterprise. Quem pegou a referência aí, pegou, né? Quem não pegou, fica sem entender. Eu sim. Eu entendi a referência. Brincadeira. Então ele é mais do tipo Enterprise. Com isso, a parte de infra é bastante forte, né? Porque é mais voltado ali para a área de desenvolvimento de aplicações empresariais, que é a sigla em LOB, né? Mas que também vem sendo adotada por propósitos de mais baixo nível, como compiladores, jogos, como o Lucas já disse. Ela é utilizada fortemente no motor de gráfico da Unity. Temos engines de banco de dados, o Lucas mostrou lá no início, é só voltar o vídeo aí. O MySQL utiliza, né? Também temos aí alto níveis, como scripts. Acompanhando alguns hackers, né? Alguns deles utilizam C# para alguns testes que eles fazem para algumas invasões específicas. Assim como utilizam bastante o Ruby, né? Ou seja, apesar dela ser mais voltada para Enterprise, ela também tem um propósito geral, então ela atende praticamente a qualquer objetivo que se deseja alcançar, principalmente porque por ela se adequar, né, ter partes do C++ e do Java, então torna uma linguagem bastante poderosa ali para qualquer tipo de objetivo que se deseja alcançar. Então, essa foi nosso trabalho de C#, essa foi nossa conclusão. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, dá o like e segue a gente aí. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.